Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês já sabem ou já descobriram, eu sou o Matheus Schmaelter e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao assunto que eu comecei lá no outro vídeo, que você pode clicar aqui em cima no card para ir direto até lá, se você quiser ver aquele primeiro, sobre a recepção de Kierkegaard. Naquele vídeo eu falei sobre por que é tão difícil entender Kierkegaard e expliquei um pouco sobre a recepção de Kierkegaard no Ocidente. E hoje eu quero falar um pouco sobre como que Kierkegaard chega ou é trazido para terras latino-americanas. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre isso e você vai ficar especialista em recepção de Kierkegaard. Vamos lá. Bem, a primeira tradução em português para a língua portuguesa que nós temos de Kierkegaard aparece em 1911, naturalmente em Portugal, e é a tradução do então chamado Diário de um Sedutor, que muita gente aqui deve conhecer. E a primeira tradução para o espanhol aparece em 1918 e é uma tradução de alguns textos de o primeiro e segundo volume, e de In Vino Veritas, que é o texto que abre uma obra de Kierkegaard de 1845 chamada Estágios no Caminho da Vida. E em 1936 aparece a tradução do A Doença para a Morte, traduzido como O Desespero Humano, traduzido do francês por Adolfo Casais Monteiro, poeta português, e, pasme, até hoje, essa é a tradução que nós utilizamos em português. Estamos esperando o fim de uma tradução que está em curso direto do dinamarquês para nós. Mas até então, e até os dias atuais, desde então, nós temos essa tradução de Desespero Humano que aparece em 1936. E a partir daí, passando a Segunda Guerra, a gente começa a receber então as traduções, inclusive as boas traduções que são feitas direto do dinamarquês para o francês aqui no Brasil. E isso é bastante importante porque o Brasil foi, especialmente o Rio de Janeiro, né? Não posso falar pelo país inteiro, não sou um historiador, mas o contato com a língua francesa e com a França, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que foi capital do Império, etc., era muito forte. Então essa recepção ela é muito importante. E é muito importante porque é aí que começa-se a possibilidade de fato, conhecer melhor a Kierkegaard, através de uma boa tradução, ainda que em francês. Pesquisadores brasileiros começaram a ter melhor contato com essa obra desse pensador que fala uma língua que quase ninguém falava e quase ninguém fala, que é o dinamarquês. Um outro ícone, vamos dizer assim, muito importante, né, um referencial para se aproximar de Kierkegaard de alguma forma, foi o espanhol Miguel de Unamuno. Enquanto isso, entre as décadas de 30 e de 40, aparece em Madrid uma tradução para o espanhol do conceito de angústia, que depois vai ser reeditada, né, a partir de 1943 na Argentina e no México. Então a gente já começa a ver essa chegada de Kierkegaard no Brasil, pelos franceses e pelas traduções do espanhol na América Espanhola, né? Na Argentina, no México e nos outros países que falam castelhano. E é importante lembrar que essa tradução do conceito de angústia não é feita direto do dinamarquês, assim como nós, no Brasil e em países falantes da língua portuguesa, recebem traduções de Kierkegaard do francês. Essa tradução para o espanhol ela é feita do alemão. Então, até então, não se tem notícia de uma tradução, pelo menos não nesse contexto, do Kierkegaard direto do dinamarquês para a nossa língua materna ou para a língua materna dos nossos vizinhos latino-americanos. Talvez o primeiro intelectual a aparecer como um bom compreendedor, vamos dizer assim, um bom entendedor de Kierkegaard foi o escritor brasileiro, poeta Alceu Amoroso de Lima, que em 1941 publica uma obra, O Existencialismo e Outros Mitos do Nosso Tempo. O Alceu era um grande intelectual e tinha muita leitura de intelectuais que estavam envolvidos com o existencialismo na Europa, como Karl Jaspers, Simone de Beauvoir, Sartre, etc. Ele está, inclusive, polemizando com o existencialismo ateu nessa obra. Mas ele tem compreensões muito inteligentes de Kierkegaard e tem uma citação desse livro que é muito, muito próxima, muito semelhante àquilo que Kierkegaard estava fazendo, e eu vou citar para vocês. Nada é mais fácil do que improvisar sistemas a Quincas Borba. Quer dizer, a lá Quincas Borba. Então ele está fazendo uma crítica a essa construção meio improvisada de sistemas, uma crítica aos sistemas filosóficos que o Kierkegaard fazia também. Então nós temos no Alceu Amoroso de Lima, talvez o primeiro grande luminário intelectual
que está recebendo Kierkegaard e trabalhando aquela obra. Em 1956, comemorando os 100 anos da morte de Kierkegaard, que aconteceu em 1855, a Revista Brasileira de Filosofia publica um número dedicado a Kierkegaard, mas que tem diversos artigos escritos por intelectuais que nós não podemos saber se de fato leram a obra de Kierkegaard, ou algumas obras de Kierkegaard, ou o próprio Kierkegaard mesmo, porque algumas afirmações são muito erradas e são até afirmações falsas sobre a obra. Então fica um trabalho que, apesar de chamar a atenção, não honra, não se dedica com seriedade à obra desse nosso pensador dinamarquês. E é aí, entre as décadas de 50 e 60, que surge um autor, a gente pode dizer um pensador, que é o Hernani Correia Heichmann. É um homem nascido em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e que radica em Curitiba, no Paraná, que foi professor de economia na Universidade Federal do Paraná e que era profundamente interessado na obra de Kierkegaard, a ponto de, em 1959, e viveu um tempo na Dinamarca e ali conhecer alguns dos principais intérpretes e comentadores de Kierkegaard do século XX no mundo inteiro, seja da Dinamarca, seja dos Estados Unidos, seja da Alemanha. O Heichmann, então, ele já começa a escrever antes, na verdade, mas especialmente com essa experiência, ele começa a ler Kierkegaard e entender, interpretar e compreender a sua própria experiência de vida à luz de Kierkegaard e de outro pensador que ele gostava bastante, que é o Nietzsche. Então nós temos esse homem que descobre o Kierkegaard, que vai para a Dinamarca, que aprende o dinamarquês e se dedica a conhecer melhor esse pensador. Em 1963, dentro de uma série chamada Intermezzo Lírico Filosófico, Hernani Heichmann lança um volume 7 dessa série, que contém a sua Kierkegaardiana, que são vários artigos dele mesmo sobre Kierkegaard, com diversos temas, que são de fato um grande empreendimento, então, para o conhecimento de Kierkegaard no Brasil, que era quase nulo, né? Da obra mesmo, né? De refletir sobre as categorias kierkegaardianas e trazer aquilo para a sua própria experiência de vida. O Heichmann é talvez o mais importante leitor e pensador de Kierkegaard para sua recepção no Brasil. Tanto que em 1964 ele publica um artigo na Kierkegaardiana, talvez a principal revista de pesquisa de Kierkegaard no mundo, que era da Dinamarca. Ele publica um artigo chamado Kierkegaard in Brazil, um artigo em inglês, né, que inclusive pode ser encontrado, eu vou deixar o link aqui para vocês, nos números da Kierkegaardiana que estão disponíveis na internet. E é nesse artigo que ele escreve uma frase que eu acho maravilhosa, que eu vou citar para vocês. Tendo lido O Desespero Humano e logo depois O Conceito de Angústia, volto-me para Kierkegaard preocupado com meus próprios problemas. Heichmann faz uma experiência existencial à luz de Kierkegaard, a partir de Kierkegaard, e produz diversos volumes de obra autoral, sempre trazendo à tona esses conceitos, trazendo à tona essas categorias e contextualizando a partir da sua própria compreensão de vida os pensamentos de Kierkegaard. O Heichmann construiu uma biblioteca de mais de 10 mil volumes que depois de sua morte foi doada e está até hoje na Universidade Federal do Paraná. E eu disse que o Heichmann é provavelmente o mais importante pensador ou intérprete de Kierkegaard no período da recepção de sua obra no Brasil, e isso porque talvez a maior contribuição que nós tivemos nessa recepção foi a tradução que o Heichmann fez de cerca de 400 páginas de diversas obras do Kierkegaard, direto do dinamarquês, cotejando com a tradução francesa, né, e que foi publicada pela Universidade Federal do Paraná. Enquanto isso tudo, o Heichmann está acontecendo no Brasil e está pensando as suas próprias questões, na década de 60 começa uma revolução das pesquisas de Kierkegaard nos países de língua espanhola da América Latina, com a tradução da Obras e Papeles de Søren Kierkegaard, uma tradução feita direto do dinamarquês de diversas obras pelo tradutor Demétrio Gutierrez Rivero. Então até aqui a gente pode ver uma progressão nesse conhecimento, conforme Kierkegaard vai sendo conhecido, mesmo que por traduções ruins, por compreensões enviesadas, ele vai chamando atenção e as pessoas vão se dedicando a mergulhar fundo. E na década de 60 a gente chega nesse lugar onde as obras dele estão sendo traduzidas direto do dinamarquês, onde outras pessoas estão podendo ler essa obra e conhecer melhor esse pensador. Vejam como é diferente da recepção
ocidental, que a gente sofre aquela recepção dos franceses, dos alemães, dos americanos que eu falei para vocês no último vídeo, mas ao mesmo tempo começa a nascer já um esforço para conhecer diretamente esse pensador. E bem, depois da década de 60, nos últimos 20 ou 30 anos do século 20, que é o período que eu estou contemplando aqui, o que acontece? Bem, começam a surgir então pesquisadores que estão fazendo seus trabalhos de doutorado, suas pesquisas acadêmicas em Kierkegaard. Então nós temos aqui do Brasil o professor Álvaro Valls, que sob orientação de um grande pensador que era o Michael Teunissen, escreve uma tese de doutorado sobre Kierkegaard na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Nós temos o professor Ricardo Quadros Gouveia escrevendo sua dissertação de mestrado sobre Kierkegaard, que hoje nós temos traduzido como Paixão pelo Paradoxo, lá nos Estados Unidos. E nos países falantes de língua espanhola ou castelhana, nós temos o pesquisador Darío Gonzalez, que hoje tem algumas traduções das obras para o espanhol publicadas pela editora Trota, traduzidas por ele, que estudou diretamente na Dinamarca, e o pesquisador José Blanco Rigueira, na França. Então a gente começa a ver os espanhóis, portugueses e especialmente o que nos interessa aqui, os latino-americanos, se dedicando a ir estudar e a produzir conhecimento acadêmico, não mais como aquele conhecimento do Reichmann, que era pessoal, de interesse próprio, mas um interesse acadêmico na divulgação do pensamento de Kierkegaard. Esses mesmos pesquisadores vão ter contato, por exemplo, com o Holmes Kierkegaard Library, o segundo maior lugar no mundo para se estudar Kierkegaard, em Northfield, Minnesota, nos Estados Unidos, e começam então a fundar as suas próprias sociedades de estudos de Kierkegaard. Aqui no Brasil nós temos a SOBRES, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Kierkegaard, que se encontra bienalmente para conversar, para apresentar os seus trabalhos em diversos estados do Brasil. E na Argentina, por exemplo, existe a Biblioteca Kierkegaard Argentina, que tem grandes pesquisadores também e grandes grupos de estudo, e a gente troca informações com essas pessoas. Enfim, a comunidade kierkegaardiana vai se formando e vai se tornando uma coisa que ainda está em crescimento, mas que nos enriquece a cada dia. E que enriquece o conhecimento desse filósofo que, eu insisto, ainda tem muito de ser conhecido. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, clica no joinha, isso é muito importante pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e fica atento para os próximos vídeos que eu vou publicar por aqui. A gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau!